Graça e paz. Graça e paz aos eleitos. Mais uma vez estou aqui, né, para falar um pouco sobre a graça de Deus. E não vou levar muito tempo, né? Hoje vai ser uma coisa rápida, mas eu não poderia deixar em branco, né, passar essa quarta-feira, né, sem falar nada sobre a graça de Deus. E o nosso assunto nessa noite vai ser a farsa da ceia, né? Mas seja bem-vindo, nossa irmã Orlando, Beth, irmã Betine, seja bem-vinda na nossa live nessa noite. Nossa irmã Orlando, Cássia Mouras, graça e paz eleita, graça e paz eleita, seja bem-vinda. Então, amados, vamos falar nessa noite, não vai ser muito demorado, né? Porque o estudo ele tá um pouco pequeno, né? Então vamos nessa noite falar um pouco sobre a farsa, né? A farsa, o estudo é bem pequeno, tá? Mas nós vamos falar dentro de pouco tempo sobre a farsa da ceia. Mas, irmã, como que pode, né, chamar a Santa Ceia de farsa, né? Só, queridos, que na Bíblia você pode procurar, né? Mário Silva, bem-vindo à nossa live nessa noite, meu amado, seja muito bem-vindo. Só que, como nós podemos chamar a ceia do Senhor, né, de santa, né? Vamos ver isso, como é que é isso. Como podemos falar Santa Ceia se na Bíblia não encontramos, né? Nós não conseguimos encontrar dentro da Bíblia falando que a ceia é santa, não é isso? Mas vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Irmão Joel Siqueira, bem-vindo, graça e paz. Mário Silva, bem-vindo à nossa live, graça e paz eleitos, sejam todos bem-vindos. Irmão Elias Paulo, bem-vindo à nossa live nesta noite. Então vamos lá. Pão e vinho era uma oferenda ao falso Deus, os sírios do antigo Egito. Rose, bem-vinda, Rose, à nossa live nesta noite, graça e paz. Pão e vinho era uma oferenda ao falso Deus, o sírio do Egito, do antigo Egito, posteriormente adaptada ao mitraísmo. Olha, irmãos, coisa que a gente, quando estava lá no sistema religioso, quando era, né, Fátima, bem-vinda, querida, à nossa live, irmão Elias, bem-vindo. Fátima Goutinho, está assistindo, bem-vinda, amada, nossa live nesta noite. Seja muito bem-vinda. Então, queridos, quando estávamos lá no sistema religioso, nós sabemos que a data mais comemorativa do ano, né? Era o quê? Era todos os final de mês na Santa Ceia, né? Que é chamada Santa Ceia. Então, tipo assim, era nós pedia perdão dos nossos pecados do ano todo, do mês todo. Ah, Senhor, desde o início do mês até agora eu tenho pecado. Se a gente tinha feito alguma coisa contra o nosso irmão Alci, seja bem-vinda, nossa Ana Lúcia, bem-vinda, querida, a nossa live nesta noite. Muito bem-vindos. Então, amados, o que acontece? A gente fazia todo um ritual. Se, tipo assim, a gente tinha ferido alguém, né? Durante o mês, a gente ia na casa dessa pessoa, se não quisesse lá, né, na frente, lá na igreja,
na frente de todo mundo, a gente procurava um jeitinho de ir na casa dos nossos irmãos, né? E pedir perdão daquilo que a gente fez. Por quê? Porque era todo um ritual a ser feito, porque o sistema religioso ensinou que aquela ceia era santa, né? Vamos crescendo em graça e no conhecimento, amém. Então, o que acontece? Era o maior evento, né, da instituição religiosa, era no dia da ceia, que era a ceia que eles consideram santa, né? E naquele momento lá que a gente comia aquele pedacinho de pão e aquele pouquinho de suco, né? A gente chorava, lamentava, falava labachúria, né? No momento lá, porque ficava muito emocionado. Então, queridos, aqui nós vamos ver da onde que veio esses rituais, né? Porque que está falando assim, pão e vinho era uma oferenda ao falso Deus, o Sírio do Antigo Egito, posteriormente adaptada ao mitraísmo. A Igreja Católica copiou vários rituais, datas e sacramentos dos deuses romanos e adaptou ao cristianismo. Tá vendo, amados? Irmã, mas a Igreja Católica não é a mesma coisa, porque na Igreja Católica não é ceia, é a hóstia, né? É a mesma coisa, amados. Só muda que lá é o nome, porque lá é a hóstia, né? Eu já fiz a primeira comunhão, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, e eu participava daquela ceia, daquela hóstia, né? Então, o que mudou no sistema religioso? Só foi o tipo do pão, né? Que lá é uma hóstia feita não sei de quê, e no sistema religioso eles fazem partir o pão mesmo, né? Com fermento que eles compram, né? Então eles partem aqueles pedacinhos de pão, né? Então eles começam a entregar para aquelas pessoas. O mais interessante é que o simbolismo do pão, que é o corpo de Cristo. Como assim? Se é o corpo de Cristo, então não deveria ser um pedacinho de carne, né? Tinha que ser um pedaço de pão, não é isso? Então, vamos ver isso daí, como é bem um pouco interessante isso. Então, vamos lá. A Igreja Evangélica é uma versão light, né, da Igreja Católica. Claro, nós sabemos que a Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica, né? A Igreja Evangélica saiu da Igreja Católica, né? Porque Lutero era da Igreja Católica e fundou a Luterana, né? A primeira igreja, né, evangélica, a Igreja Luterana, que veio da Católica. Então veio trazendo todos os rituais da Igreja Católica, inclusive a ceia. Irmão, mas lá não é ceia, lá é hóstia, que é ceia. Lutero mudou só o nome, né? Só o nome, que aqui é ceia, lá é hóstia, é comungar, né? Então veio, como está dizendo aqui, que a Igreja Evangélica é uma versão light, né, da Católica, e bota light nisso, né? Muitas coisas foi abolida durante a Reforma, né? Porém, muitos rituais, como a Santa Ceia, permaneceram até hoje. Nós vemos que lá na Igreja Católica, né, quando foi aquela abolição, que a reforma, né, que Constantino trouxe, aquela reforma, então foi mudado algumas coisas, mas os rituais são os mesmos, né, que continua nas igrejas evangélicas, né? Tipo assim, como a ceia lá da Igreja Católica, na evangélica também é ceia. Só que, irmãos, que na Bíblia nós não encontramos a palavra santa ceia. E o que eles colocaram na cabeça dos seus fiéis, é que a ceia é santa. E nós sabemos que não é santa, né?
É tão aprovado que isso já vem lá, ó, do costume lá, né, dos deuses, né, dos deuses do Sírio, do Antigo Egito, vem lá do início, né, foram, né, posteriormente adaptados ao mitraísmo, não é isso? Vamos ver aqui, a Igreja Católica, muitas coisas foi abolida durante a Reforma, porém muitos rituais, como a Santa Ceia, permanecem até hoje. Não é isso? Então vamos ver lá, vamos prosseguir, né? Aqui, Santa Ceia ou Eucaristia Bíblica. De acordo com os evangelhos, Jesus é o pão da vida. Quando Jesus partiu o pão e mandou que fizessem isso em memória dele. Então, quando Jesus partiu o pão ali naquela mesa lá com aqueles discípulos dele, ali foi um simbolismo, né, amados? Aquilo ali foi um simbolismo que Jesus partiu o pão, né? E distribuiu um pedacinho de pão para cada um deles, ali naquele momento. Era uma simbolização, não é isso? De acordo com os evangelhos, Jesus é o pão da vida. Quando Jesus partiu o pão e mandou que fizessem isso em memória dele. Mas Jesus não falou para os seus discípulos fazer isso em memória de mim? Então, amados, enquanto Jesus esteve morto, né, os 3 dias que Jesus esteve morto, os seus discípulos faziam isso em memória dele, né? Mas só que ao 3º dia Cristo não ressuscitou. Então não houve mais necessidade de fazer isso, porque aquele sangue, né, e aquela carne foi simbolismo da morte dele, de Cristo. Então ele falou para fazer isso em memória dele. Enquanto ele esteve morto, os discípulos fizeram em memória dele. Mas e hoje? Hoje nós precisamos fazer em memória de Cristo a ceia? Não precisamos mais fazer. Por que não precisamos fazer? Porque Cristo já não está mais morto. E nós só podemos fazer algo em memória de uma pessoa quando ele está morto. Não é verdade? Tipo assim, se alguém está vivo, como eu vou fazer algo em memória daquela pessoa que está viva? Em memória de alguém é só quando aquela pessoa morre. Então Jesus estava morto. Então os discípulos faziam durante aqueles 3 dias em memória dele, enquanto ele estava morto. Só que Cristo ressuscitou. Por que nós hoje não podemos mais praticar o ritual da ceia? Por quê? Porque Cristo já está vivo. Ele não está morto. Então nós não podemos praticar mais esse ritual da ceia, porque Cristo já está vivo, ele vive em nós. E se nós praticarmos esse ritual da ceia, então o que vai estar acontecendo? Nós vamos estar anulando a morte de Cristo, né? Vamos estar anulando a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e dizendo que Cristo continua morto. Não é isso? Então, de acordo com os evangelhos, Jesus é o pão da vida. Quando Jesus partiu o pão e mandou que fizessem isso em memória dele, Cristo estava mandando que nós compartilhássemos a sua mensagem, tá vendo? Quando ele mandou fazer isso em memória dele, para nós hoje, ele estava mandando nós compartilhar a sua mensagem. É a mensagem dele, né? As obras novas, seu martírio, alimento e bebida, para com os famintos, né? Nós vemos hoje quantas instituições religiosas que está existindo no Brasil e no mundo, e dizendo eles que estão ali seguindo, fazendo, cumprindo, né, o que Cristo ordenou, o que Cristo mandou. Mas qual é o maior mandamento que Cristo deixou? Não foi o amor, não foi, como fala, visitar a verdadeira religião, é visitar as viúvas, né? Auxiliar essas pessoas necessitadas, né? Seu martírio, alimento e bebida para com os famintos, né? E não
mandando de comer um pedaço de pão com suco e de uva em um ritual místico, como ensina o sistema religioso. Então, irmãos, aqui eu acho que o sistema religioso está muito perdido em todos os setores. Em todos os setores. Porque quando Cristo manda repartir o pão, estender a mão para os que têm fome, para os necessitados. Então, eles estão praticando o ritual da ceia, né? Da ceia, dando um pedaço de pão para que os seus fiéis comam um pedaço de pão com suco de uva, né? É um ritual místico, como ensina o sistema religioso. Amados, então, eles continuam continua naquele ritual que era da Igreja Católica, e como as igrejas evangélicas, né, ela é uma versão light, né, da Igreja Católica, eles continuam praticando os mesmos rituais, né? Vamos analisar a parábola. João 6:51. Vou ler aqui na Bíblia. João 6:51. Vamos lá. Então, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É a minha carne para a vida do mundo. Tá vendo? Ele está falando aqui, amados, que o pão que ele vai dar é a carne dele para a vida do mundo. Tá vendo? Tá aqui em João, capítulo 6, né? E versículo 51. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde. Aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, aquele simbolismo do pão, ele estava falando dele mesmo, que ele próprio era o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Está mais do que explicado aqui, que foi a carne dele que ele deu para a vida do mundo, para que o povo vivesse. Ele deu a sua própria carne, que foi rasgada lá na cruz do Calvário. Entende? Ele é o pão sem fermento. Os que são contra ele têm fermento. Os que são contra ele falam doutrinas diferentes do que o pai dele falou. Tá vendo? Trazendo, amados, doutrinas diferentes do que o pai falou. Qual é os tipos de doutrina? Coisas que não tem nada a ver. Porque o que tem tudo a ver é cuidar do necessitado, é estender a mão para os que têm fome, né? É visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, e isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo? Os rituais, o qual esses rituais não deveriam estar acontecendo, né? Mas eles continuam, né, praticando os rituais lá da lei ainda. E Cristo está falando aqui, ó, falam doutrinas diferentes do que o pai dele falou. Lá em João 6:55, vamos ver lá. Aqui. Pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então é desse tipo Jesus estava apenas fazendo um simbolismo ali. Porque quem come da carne dele vive para sempre. Quem come da carne dele, né? Gente, como pode? O sistema religioso pega um pedacinho de pão e simboliza ali, né? Que aquilo ali é a carne de Cristo.
É tudo o oposto. Porque quando Jesus fez aquela simbolização ali, diante dos seus discípulos, foi apenas por 3 dias. E hoje, quando Cristo está falando da carne dele, né? Aqui, ó, pois a minha carne é verdadeiramente comida. É a carne dele que é comida. A carne dele que foi rasgada lá na cruz do Calvário por nós, né? Isso que é comida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, né? Vamos ver aqui. Ele é o pão sem fermento, aqui, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. João 6,56, eu acho que eu já li esse daqui agora, mas vamos ver de novo. Eu li: quem come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, quem come a minha carne e o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amados, comer é ouvir. O que é a comida? Que Jesus está falando. A comida é ouvir a palavra dele. Essa é a comida, porque quando nós estamos ouvindo uma palavra, nessa dia nós estamos nos alimentando da palavra. E o beber é aceitar o sacrifício do Messias, né? Então, quando nós bebemos o sangue que Cristo está falando, beber do sangue dele, né? É aceitar o sacrifício dele. Como é que o sistema religioso, eles afirmam estar comendo o pão, né? E tomando, comendo a carne e tomando o sangue de Cristo, né? Quando, na verdade, eles não aceitam o sacrifício de Cristo. Quando, na verdade, eles rejeitam o sacrifício de Cristo. Quando, na verdade, eles anulam, né? Eles anulam a morte de Cristo na cruz do Calvário e rejeitam o sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício na cruz do Calvário, para eles, não valeu. Eles continuam anulando e continuam nos rituais. Não é isso? Repare que tudo é dito em parábola. E o que são parábolas? Né? Repare, amados, que tudo que era dito lá era em parábola. E o que são parábolas? Parábolas são enigmas a serem desvendados. Mas lembre-se, todas as respostas estão dentro do livro sagrado e não fora dele. Mas os religiosos jamais puderam entender a parábola até os dias de hoje. Tá vendo? Por que, amados? Que a gente conversa até mesmo com os teólogos. Eu já tenho conversado até mesmo com o teólogo. E ele tem falado assim, mas isso daí a gente tem que estudar muito. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo, até a gente chegar a esse conhecimento. Sendo que a palavra está tão clara para nós. Porque eles estão ainda debaixo dos rudimentos, eles estão ainda debaixo dos rituais e eles não conseguem entender. Eles não conseguem. Olha aqui, mas os religiosos jamais puderam entender a parábola até os dias de hoje. Tá vendo? Parábolas são enigmas a serem desvendados. Mas lembre-se de todas as respostas que estão dentro do livro, dentro da Bíblia, e não fora dele. Né? João 6,52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: comer a carne? Até os judeus não estavam compreendendo, né? O que Cristo estava falando por intermédio de parábola. Até os judeus ficavam perguntando entre si, né? Comer a carne? Então, a Santa Ceia como ritual é só mais uma das muitas invenções da Igreja Católica. Então, a Santa Ceia, que eles falam que é santa, é mais um ritual, é mais uma invenção da Igreja Católica como da evangélica. Porque nós sabemos que a Igreja Católica é a mãe e as evangélicas são as filhas, né?
São as filhas que elas continuam fazendo os mesmos rituais da católica. Ah, não, irmã Vandida, mas aí você errou feio, porque não é os mesmos. Porque aqui na evangélica, nós participamos da ceia, como eles participam da hóstia, mas na evangélica eles não adoram santos, eles não idolatram as imagens de esculturas. Não adoram as imagens, amados, mas eles adoram os seus líderes. Eu acho que é bem pior. Eles idolatram os líderes religiosos de uma forma tal, de uma maneira tal, que eles acreditam cegamente no que é passado para eles, que eles não se dão nenhum trabalho de verificar na Bíblia. Eu falo isso porque eu tenho experiência própria. Eu passei 38 anos dentro do sistema religioso e eu não ia verificar na palavra quando era me passado na suposta igreja algo da Bíblia. Eu simplesmente acreditava no que eles passavam para mim. Então, nesse caso, nós estamos idolatrando os líderes religiosos. E muitos ainda falam assim, eu não tenho coragem de tocar. Nossa, você tem muita coragem de tocar no homem de Deus, tocar no ungido. Mas olha, queridos, eu quero falar para vocês nessa noite que os ungidos, né, que nós, o povo de Deus, nós temos a unção dos santos. Isso eu não sabia também. Antes eu tinha medo de falar também, né? Eu temia. Mas nós vamos chegar lá, né? A Santa Ceia como ritual é só mais uma das muitas invenções da Igreja Católica que os protestantes adotaram para si, tá vendo? Adotaram, né? Para si o ritual, né? Mas esse ritual da Santa Ceia, eles adotaram para si. E como tem adotado tantas coisas mais, né, amados? Tem adotado da Igreja Católica também veio o dízimo, né? O dízimo veio da Igreja Católica e as igrejas evangélicas, mais do que ligeiro, mais do que rápido, elas adotaram dízimos, adotaram a ceia, adotaram muitas coisas. Então, nesse caso, eles estão andando juntinhos, né? Eles andam juntinho, olha só, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a política, né? Eles andam junto esse povo. Então, vamos lá. Teve origem, a Santa Ceia como ritual é só mais uma das muitas invenções da Igreja Católica, que os protestantes adotaram para si. Teve a origem do Egito Antigo, cerca de 3.000 anos antes. Era uma oferenda aos falsos deuses Osírio, né? Posteriormente, incorporada ao mitraísmo romano. Não existe ritual religioso em Cristo, amados. Não existe rituais religiosos em Cristo. Quem foi que disse que existe rituais religiosos, né, em Cristo? Se Cristo já veio, né, para cumprir todos os ritos da lei e nos trazer a graça. Hoje não existe mais os ritos em Cristo. Cristo, quando veio, ele teve que cumprir os rituais, né? Veja que ele batizou, né? Ele batizou, porque o batismo era um ritual, né? Aí lá no sistema religioso eles falam assim, não, Jesus batizou para nos dar exemplo, para que nós também pudéssemos batizar. Agora eu pergunto, no velho pacto, o batismo nas águas não era para arrependimento de pecado? E Jesus tinha pecado? Jesus não tinha pecado, e por que ele se batizou? Né? Se ele não tinha pecado, por que ele se batizou para arrependimento? Né? Quando ele foi batizar, João Batista falou assim, não, eu que careço e a ti tu vem a mim. Ele falou, deixa aí por enquanto, porque me convém cumprir toda a lei. Toda a lei, né? Então, para que se cumprisse toda a lei,
ele teve que passar pelos rituais, não é isso? Não existe ritual religioso em Cristo. Hoje não existe mais nenhum ritual religioso. Todas essas coisas, subida ao monte, ceia, batismo nas águas, apresentação de criança, tudo isso são rituais. E em Cristo não existe mais rituais, porque Cristo já cumpriu todos os ritos da lei, né? Já cumpriu, foi consumado na cruz, está tudo consumado. Ele já consumou tudo na cruz do Calvário, não é isso? Então vamos lá, não existe ritual religioso em Cristo. Usaram versos isolados para justificarem a cerimônia copiada do mitraísmo. Tá vendo, amados? Os religiosos usam versículos isolados para justificarem a cerimônia copiada do mitraísmo, porque a ceia veio do mitraísmo. A Santa Ceia que eles falam veio do mitraísmo, né, dos deuses antigos, né, dos antepassados, né? Basta sair dos versículos isolados e examinar as passagens paralelas e comparar um evangelho com o outro. Tá vendo, amados? Bastamos sair, né, daqueles versículos isolados que nós fomos, lá no sistema religioso, nós fomos obrigados a acreditar naqueles versículos isolados. E precisamos só sair de lá e começar a comparar uma coisa com a outra, que nós vamos ver que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só quando nós saímos de lá, né, que nós vamos entender e compreender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo ritual, como diz? Tipo a ordenança do dízimo, por exemplo, né? Que era também um rudimento, né? Digamos assim, no velho pacto, o dízimo, né, era para o sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E hoje? Hoje, no sistema religioso, é apenas para o mantimento dos líderes religiosos. Mas aonde que fica? Então, nós temos que comparar essas coisas aqui. É aqui aonde nós devemos comparar. É dentro da Bíblia. Vamos examinar as escrituras, porque são elas que testificam a verdade, né? Então, vamos lá. Lá na palavra está falando que o dízimo era para o sustento, né? Era para o sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E hoje, né? Hoje, o sistema religioso, o dízimo que eles trouxeram para hoje é para o quê? Para o sustento dos líderes religiosos. E aonde que fica o sustento da viúva, do órfão, do necessitado, né? Na Bíblia não fala que maldito todo aquele que tirar o direito dos órfãos, das viúvas, do necessitado, maldito seja, né? É só nós comparar uma coisa com a outra. Então, a palavra fala, amados, a palavra diz que lá no livro de Salmos 115, e versículo 5, fala assim, 105, versículo 15, se eu não me engano, é vice-versa. Mas fala que quando Jesus falou assim, não toqueis em meus ungidos e não maltrateis meus profetas, Deus estava falando lá no velho pacto. Deus estava falando, era para aquele povo, que era o povo de Deus naquela época, eles não tinham terras. Então eles ficavam de um lado para outro, procurando lugar, morada fixa, que eles não tinham. E a Bíblia fala que os reis daquelas terras maltratavam, oprimiam. Então o que Deus fez? Deus disse para os reis daquela terra, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E isso daí, amados, eles trouxeram para nós hoje.
Eles trouxeram para hoje. Quantas vezes eu ouvi o líder religioso falar, não toqueis nos ungidos de Deus, né? Não toqueis, enquanto Deus não estava falando para hoje, para os líderes religiosos de hoje, não. Então é isso aí que nós temos que olhar na palavra e temos que ver, trazer uma coisa e outra e verificar. Lá onde, para nós hoje, que a Bíblia fala que nós temos a unção dos santos. Hoje, em graça, eu já tô ciente, porque eu estou examinando a Escritura e vejo aonde fala que nós temos a unção dos santos. Nós temos a unção dos santos. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. O líder religioso é ungido. Aí o que eu sou? Eu sou ungida, eu tenho a unção dos santos. Todos nós somos ungidos e não tem ninguém intocável. Na graça de Deus, não tem maior, não tem menor, não tem, pregador tal. Não, todos nós somos ministros na nova aliança. Todos nós temos a unção dos santos, todos nós somos ministros, né? Então, o que o sistema religioso fazia? Aquele versículo lá, que fala, não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas, eu li aquilo ali. Só que eu entendia que aquilo ali era realmente, era para os líderes mesmo, porque a mente do pessoal do sistema religioso, dos irmãos do sistema religioso, já está tão cauterizada que eles lêem, mas eles não entendem. Tipo, eu pregava, né, que eu era pregadora lá no sistema religioso, né? Então eu pregava nas supostas igrejas que eu pregava sobre o dia do Pentecostes, né? Então, amados, eu pregava que o fogo descia. O fogo caía ali naquela pregação minha, eu falando que a casa se encheu, onde eles estavam assentados, toda a casa se encheu e passaram todos a falar em línguas estranhas. Aí as igrejas pegavam fogo. Enquanto, irmãos, que na graça que eu fui, quando a minha mente foi iluminada, entende? E os meus olhos foi abertos, né? Eu tive a mente ativada, os olhos iluminados, eu pude ver claramente que no dia do Pentecoste era uma festa judaica que era comemorada todo ano, né? E quando Jesus subiu, Jesus falou que ele enviaria o Consolador e 50 dias após a subida de Cristo, ele enviou, né, o Espírito Santo ali sobre aqueles apóstolos. Aonde dentro daquele lugar, daquele local, tinha gente de todas as aldeias, vieram pessoas, de todas as aldeias estavam ali, então pessoas de várias línguas, de várias etnias, tinha pessoas ali das aldeias que estavam ali, né? Então os apóstolos anunciavam o reino de Deus na língua de cada um deles. E eles se maravilhavam e diziam assim, porventura não estão bêbados esses homens? Porque eles não são da nossa terra nativa? E como que eles estão falando na nossa própria língua, no nosso idioma? E então, através do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre eles tiveram variedades de línguas, o dom de variedade de língua. E eles puderam anunciar o evangelho do reino de Deus ali para aquele povo na língua deles. Cada um ouvia falar na sua própria língua sobre o reino de Deus. Então, o sistema religioso, ele torce muito com versículos isolados e faz o povo acreditar outras coisas. Não é à toa que hoje está existindo aí, nas instituições religiosas, coisas terríveis acontecendo, né? Eu já cheguei numa igreja, aqui mesmo nesse bairro aqui onde eu moro, que eu fiquei assustada. Eu fiquei com medo, assustada, pessoas rodando, caindo pelo chão. Entende? Rituais, irmão, praticando rituais, né?
Porque quando eu era criança, eu já fui num salão, né, de espiritismo, e eu pude lembrar que quando eu estava nessa igreja, eu lembrei de quando eu era criança, que eu fui em um salão de espiritismo, e eu vi o mesmo tipo de ritual lá. Eu vi o mesmo tipo de ritual, o mesmo tipo de dança que eles estavam dançando naquela igreja. Então, irmãos, eles estão confundindo tudo. Por que estão confundindo, irmã Vanilda? É porque a mente deles não está ativada. E os olhos deles ainda permanece o véu sobre o rosto deles, para que eles não venham ver e não venham entender a palavra. Aí quando nós viemos aqui para as redes sociais falar sobre a graça de Deus, muitos deles vêm nas redes sociais falar que nós somos hereges. Como somos hereges? Se nós somos uma geração eleita, o povo exclusivo de Deus, a nação exclusiva de Deus, o povo eleito, que Deus está levantando nessa geração para fazer a diferença, para falar a palavra de Deus verdadeiro, o verdadeiro evangelho, que é de graça, porque o evangelho da graça não é pago. Nós não recebemos para anunciar esse evangelho. O evangelho da graça, nós não recebemos nada, né? E nós pagamos a internet para que nós possamos poder, né, ir para as redes sociais, fazer nossas lives para anunciar o evangelho, né? O que aconteceu? Quando essa foi uma exceção que Deus abriu para nós, né? Nas redes sociais, né, irmã Ana Lúcia? Irmã Ana Lúcia. Uma exceção que Deus abriu para nós anunciarmos o verdadeiro evangelho nas redes sociais, sem fermento e sem estar atrás de lucros e meios lucrativos. Porque nós levamos a palavra de Deus, né? Nós somos a geração eleita, o povo exclusivo, a nação escolhida, predestinada antes da fundação do mundo. Lá no sistema religioso, o que eles fazem? Eles deixam as pessoas dependentes das instituições religiosas. O que eles pregam também que não está dentro da Bíblia? Eles falam que tem que ir para uma instituição e levantar a mão e aceitar Jesus. Aí isso está fora da Bíblia, porque não tem nenhum teólogo. Se tiver algum teólogo aí que me prova isso, que está me vendo nesse momento, me prova. Manda, prova para nós. Que dentro da Bíblia está falando que nós temos que ir numa instituição religiosa e levantar a nossa mão aceitando Jesus e nos tornarmos dependentes de um sistema religioso. Alci Carvalho, bem-vindo. Nosso irmão, Alci, a nossa live. Milena, bem-vinda, querida, nossa live. Então, amados, se existe aí um teólogo que nos prove, vem nos provar que nós somos dependentes de um sistema religioso. Se a palavra de Deus fala que Cristo constituiu a sua igreja e nós somos o templo e morada dele e não precisamos de locais para adorar a Deus, porque nós já somos o santuário dele e nós somos o verdadeiro santuário de Deus, né? Então o que acontece? Como aqui está falando assim, ó, examinar as passagens paralelas e comparar um evangelho com o outro, no seu devido contexto. E veja, é só comparar uma coisa com a outra, dentro dos contextos. E veja, quem é que está falando, quem é que está sendo herege? Se é o povo da graça de Deus, né, os eleitos, ou se é o sistema religioso? Quem é que está sendo herege aqui? Porque nós viemos para redes sociais e nós provamos biblicamente aquilo que nós estamos levando para o povo. Nós estamos provando biblicamente e nós desafiamos os teólogos, nós desafiamos os líderes religiosos a virem para as redes sociais. Venha para as redes sociais nos calar e mostra dentro da Bíblia que nós somos hereges. Mostra para nós que somos hereges, tá? Então vamos mais.
examinar as passagens paralelas e comparar o evangelho com o outro do seu devido contexto. E veja, analise a incoerência, né? A incoerência desses rituais. Se fosse mesmo um ritual, ele nem poderia ser feito. Tá vendo? Temos que ver, amados, né? Antônio Brasil, bem-vindo à nossa live nesta noite. Bem-vindo, amado. Então, queridos, vamos comparar uma coisa para outra. Como é que tem pessoas no sistema religioso que quando nós começamos a falar sobre a graça de Deus, eles não querem nem ouvir. Eles não querem nem ouvir. Vão continuar dentro do sistema religioso, seguindo homens e praticando o mesmo tipo de ritual que a Igreja Católica pratica. Porque lá na Igreja Católica, eles estão idolatrando os ídolos. Mas você também tem um ídolo. Qual é seu ídolo? O seu ídolo é o quê? É o seu líder religioso. O seu ídolo é o teólogo. O seu ídolo é uma cantora gospel. É um cantor gospel. No carnaval, que teve aí um carnaval passado, eu vi nas redes sociais, eu vi uma cantora gospel em cima aí de um palanque, falando que os crentes iam entrar no céu sambando, né? Que até uns repórteres foram fazer essa pergunta para ela e ela se sentiu constrangida depois. Então, o sistema religioso se perdeu, né? Se perdeu quando eles estão debaixo de rituais e quando o povo eleito vem para as redes sociais trazer as verdades bíblicas, eles não querem dar ouvido. Aonde que vai chegar, né? Aonde que vai chegar o sistema religioso sem ter o conhecimento bíblico e sem querer ouvir os eleitos do Eterno, que estão nas redes sociais, né? Nós somos a geração eleita, o povo exclusivo, que Deus levantou nessa última geração, no século 21, porque Deus não mais estava suportando o sistema religioso com seus rituais. E os rituais que já foram cumpridos todos por Cristo, eles estão anulando a morte de Cristo, trazendo de volta todos os ritos, né? Todos os rudimentos da lei de volta para dentro das instituições religiosas. E nós estamos aqui para dizer não ao sistema religioso com os seus rudimentos judaicos. Amém, queridos? E nesta noite, né, apenas essas palavras que eu vim trazer para os amados. Eu agradeço cada um de vocês, tá? Cada um, né? A irmã Ana Lúcia, o irmão Orlando, a irmã Elza, a irmã Cida, o irmão Francis Clay. Amanhã estará ao vivaço o irmão Francis Clay e o irmão Elias, trazendo uma live maravilhosa a respeito dos rudimentos mosaicos. E nós estaremos todos nas telinhas, né? Nesse momento, para ver essa live, vai ser maravilhosa. Os nossos irmãos estarão amanhã às 21 horas, iniciando a sua live. Eu agradeço a todos vocês, tá? Irmão Valdeci Cruz e o irmão Elias. E, irmãos, aqueles que não tá dando para mim falar o nome, os irmãos, desculpa, tá? Porque não tá dando de eu ver todo mundo, mas muitas pessoas mesmo, né, estão aqui ajudando nesta noite, e eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Graça e paz, melhor noite, eleitos, a todos. Amém?